Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre ler, jogar tarô pela internet, pela televisão, por telefone? Você sabe como nós podemos tratar isso de uma forma ética e sincera e verdadeira para com o consulente? Você atende nas mídias digitais? O que os grupos sociais estão desenvolvendo sobre o tarô? O que o YouTube, o que o Facebook, o que o Instagram, o que eles têm a nos oferecer? Fique ligado, vamos falar sobre isso já já. Este é o 5º vídeo de uma série de 8 episódios, gravado em São Paulo, no 4º Fórum Nacional de Tarô. Nele havia mais de 200 tarólogos, tarotistas, estudantes e profissionais falando sobre a arte da profissão. Neste episódio, Kelma Maziero, taróloga e escritora, estará comandando uma mesa, entrevistando André Mantovani, Kátia de Gaia e Yubi Miranda para falar sobre o assunto. Fique ligado, vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. A gente tem aqui o André, que é uma pessoa que vai na televisão, tá? Então a gente fica tenso. Porque eu também fico. De ligar o Skype, que eu já não sou muito fã, porque o som demora para chegar e eu fico perdida, e a gente fala junto e corta tudo, a vontade de falar uma palavrão é imensa. Então... isso é tua banda larga, não é o Skype, coitado. É duro, né? É duro, né? Enfim, o quanto... Não, mas não adianta, a banda larga, eu travo de qualquer maneira, eu fico naquele desespero. Enfim, ele faz isso na TV. Então, como é que é a sua experiência, André, de trabalhar em TV, de virar uma carta ali no ato e virar a torre e a pessoa falar, ele me ama, e você falar, não. Comerciais? E aí? Não, em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero agradecer o convite do Ney de estar participando aqui do fórum. É sempre legal partilhar esses conhecimentos todos, e mais do que conhecimento, experiência, porque a gente, às vezes, fica meio sozinho. Eu fico lá no meu barco meio sozinho. Na bolha. E sem saber o que está acontecendo aí. Bom, a experiência com a televisão, hoje ela não me assusta mais, porque foi muito interessante. Eu comecei a jogar tarô, depois de 2, 3 anos eu já estava na televisão. E o tempo da televisão é um tempo muito curto e muito o aqui e agora. E eu peguei uma fase, que hoje eu já não preciso mais fazer isso, mas eu peguei uma fase em que, para estar com tarô na televisão, tinha que se fazer o show. Quer dizer, ainda algumas pessoas talvez tenham que fazer isto, mas hoje eu, com toda a minha caminhada, consegui deixar a minha marca, o meu registro, que esse registro leve, sensível e sem ser sensacionalista, mas ao mesmo tempo verdadeiro. Então você falou, ele me ama, sai a carta da torre. Eu falo, não, ele não ama você. Ui. Ou existe uma crise, né, nesse relacionamento. Mas sempre convidando a pessoa a pensar aquilo de uma maneira, no pouco tempo que eu tenho para falar, sem ser uma coisa drástica, pesada, ou como uma coisa sensacionalista, alguém vai morrer, ou vai ter um acidente. Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter. Quando as pessoas perguntam para mim por que eu resisto há tanto tempo na televisão, já agora esse ano de 2015 faz 15 anos, justamente por isso, porque eu tenho um discurso verdadeiro, mas sutil, e ao mesmo tempo muito próximo de quem está conversando comigo. Porque eu também teve uma época em que eu fiquei um pouco confuso, porque quando a gente está na mídia, a gente passa a ser alvo de todas as glórias e de todas as críticas. Do público em geral, eu tenho poucas críticas, quase zero. Me orgulho de falar isso sem nenhuma vaidade, porque é um trabalho suado mesmo. Mas, infelizmente, hoje, pela primeira vez, desses
20 anos de jornada, eu participo de um evento com outros tarólogos, o que me alegra muito o Ney fazer isso, porque a própria classe, os próprios tarólogos, alguns, tá? Que não estão na mídia, ou não estão lutando pelo tarô na televisão, no rádio, na internet, no blog, ou seja, lá o caminho que for, acaba muitas vezes tentando denegrir isso que a gente faz com tanto cuidado, né? Então eu acho que o maior problema, e que eu me preocupava, hoje em dia não mais, é o que os outros tarólogos vão pensar. Mas aí eu percebi que eu não estava falando para os tarólogos, eu estava falando para uma massa de gente, como ela colocou, que está querendo decidir a vida, que está querendo decidir um caminho, uma palavra amiga, e aí a coisa começou a ficar bem mais confortável. Tá? Legal. Kátia, em cima disso, você teve uma outra experiência, foi recente, né? Sim, os paranormais recentemente. Que foi o programa. E como foi fazer de outro jeito? Porque, olha só, a gente até outro dia, tirando o André, que faz isso há muitos anos, né? A gente tem um espacinho muito pequeno na mídia. A gente tem um espaço muito pequeno na sociedade. Em todos os espaços, a gente está precisando cavocar. Por isso que eu sempre falo, responsabilidade. Olha o que você está fazendo. Porque é importante a gente ocupar, chegar a ocupar e ficar no lugar. E aí, de repente, aparece um novo formato, que é um programa, um reality, né? E que, bem feito. Verdade. Também raro. Hoje, por exemplo, eu estou com a sensação de que eu estou no Big Brother, né? Porque todo mundo me assistindo aqui, lá fora, não sei onde, eu falo, meu Deus, eu preciso tomar tanto cuidado com quem eu falo. Vai falar mal dos outros aqui para você ver, estão vendo. 170 países. Olha lá, 170 países. Melhor não pensar. O dela não, reality bom, tá? Eu queria saber como foi a sua experiência nesse sentido com a televisão. Bem, boa tarde a todos. Ney, muito obrigada pelo convite. Mas eu existia antes dos paranormais mesmo. E eu fazia, como faço até hoje, algumas mídias. Fiz Gazeta, faço hoje Rede Brasil, comecei nas pequenas, também com esta praticidade. Incrível, eles me encontraram por uma indicação de um trabalho que eu faço pela internet, que é o meu programa pessoal, em parceria com a Cris de Pascoal, que é um trabalho de autoconhecimento. E as pessoas que me dirigiram falaram, não, a gente conhece o seu trabalho como taróloga, o que você acha? Então, o que eu quero dizer, eu não fui apenas para me expor, eu fui para mostrar um trabalho digno. Eu não fui representando a classe, eu fui por mim. Eu fui para mostrar para as pessoas que existem pessoas competentes, que não estão lá, todas, né, eu gostaria que todos tivessem um espaço, mas que mostrasse uma espiritualidade, uma ciência, um compromisso de orientar. Porque a gente conseguiu desmistificar isso. Exato. Sabe, foi muito importante, porque a nossa seriedade, o Edu não me deixa mentir, ele estava aqui comigo, nós tivemos momentos, assim, pessoais muito difíceis, porque você tinha que colocar o teu conhecimento num momento ali que ninguém tinha te falado nada, não foi combinado, gente, não é combinado. De fato, o que aconteceu é o que vocês visualizaram. E tinha dias que a gente lidava com conteúdos internos. Eu até dei depoimentos e eu acho que a gente precisa estar o tempo todo ligado nesta condição. Se você é um tarólogo, se você tem um conhecimento, se você tem a sua espiritualidade, se você tem a tua intuição, você colocou ali. Eu posso dizer por mim, pela minha experiência, como eu sei que meus colegas fizeram isto. Então, foi muito difícil, quero te dizer. Me sinto muito feliz por ter chegado até onde eu cheguei, mas mais feliz ainda que nós conseguimos mostrar e quebrar um pouco alguns tabus. Né? Exato. Foi muito bom. Mesmo. E a partir daí, Yubi, que você falou que queria complementar o que a Ivana falou, né? E na verdade eu já queria emendar uma pergunta para você. Já aproveito que está com o microfone. Né? Manda bala. Eu queria saber como é que você sente o trabalho nas redes sociais, principalmente relacionado aos grupos.
Porque aí, assim, tem o nosso trabalho com o cliente e tem o nosso trabalho com a gente mesmo. Né? Que é o entrei na internet, que incrível, revi vários amigos, que incrível, né? Porque aí, quanto mais velho a gente vai ficando, pior é isso. Muito pior, né? Porque vai aparecendo gente de todos os lugares. E aí a gente se ama e, de repente, uma semana depois, a gente está com problemas e rola briga e o grupo é extinto e as pessoas começam... Então, como você sente isso? Quer dizer, como você lida com essa questão do cliente e, ao mesmo tempo, com as interações profissionais? Eu lido com saudosismo. Saudade da época do Orkut, da época de ouro do Orkut, que tinha uma generosidade, uma troca. Todo mundo queria mesmo passar, desmistificar o tarô, ensinar, mostrar diversas abordagens, diversas perspectivas, e nenhum se ofendia com o conhecimento, com a experiência do outro. Então, acho que a vaidade que está reinando, né, e que nesses grupos acabou arruinando essa troca, e o tarô se perdeu também. O tarô perdeu por causa disso. Se a gente continuasse nesse espírito do Orkut, de continuar compartilhando, aprendendo com o outro, sem um querer, a minha opinião sobre arcano do carro é essa, a sua está errada, isso acabou avacalhando demais a troca, e com isso a vaidade mesmo avacalhou. Agora, o detalhe daí você vai para o blog, porque lá pelo menos você pode escrever em paz. Escrever em paz. Tem os críticos de plantão, claro, tem as picuinhas, mas quem vai ali já vai para conhecer o seu conteúdo. Então, eu digo que o blog é uma forma de você selecionar os clientes que vão vir até você. Porque eles vão ver a sua forma de abordar o tarô, de ler o tarô, falando, nossa, que legal, quero uma consulta. Fala, não gostei desse jeito dele de escrever, de ver o tarô e não. Então, o blog acaba sendo esse filtro, e a forma que a gente tem de divulgar ali, de compartilhar, de ser generoso, já que os grupos, infelizmente, não têm esse espaço. A questão dos grupos, e isso é bem colocado, a questão não é falar mal ou falar bem, mas a questão dos grupos o que dá para perceber no trabalho online. Eu trabalho online há muitos anos, o Marcelo está aí que não me deixa mentir, mas também não sei quanto tempo, porque a minha memória é lixo para isso, mas trabalho com internet há muito, muito tempo, e o que dá para perceber é que ainda existe, isso não é no tarô, é com as pessoas. É uma falta de maturidade no momento de abordar. Não é o que se diz, é como se diz. Né? Ou não é o que se escreve, mas como se escreve. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que lapidar. Né? Não seria justo a gente cortar esse convívio. Eu acho um erro, né? Acho um erro a gente falar, não, então não vou mais, agora eu vou escrever uma coisa que eu quero e dane-se o que você pensa, não vou deixar você falar mesmo. Não é essa a ideia, mas é trazer para cá, né? Que é que eles chamam de tecnologia do sexto sentido. É trazer a tecnologia até você e você também ir um pouco até ela. Então, seria importante a gente trabalhar esse conceito também online. Todo mundo que está aqui gosta de internet, mexe com isso. É fundamental a gente ter essa consciência, né? Não desistir dos grupos, não desistir dos debates, mas sim insistir numa maneira educada, numa maneira evoluída de conversar, de se ajudar, de aprender junto, de parar com a coisa de você fez aula com fulano, então você é ruim, e sair dessa e ir para o trabalho, que é a nossa ideia, né? Quero fazer uma pergunta rapidinha para cada um de vocês, para saber assim, o que o seu cliente quer? Para a gente saber, gente, na verdade, vamos ver. Tem diferença? Qual é essa diferença e como cada um trabalha essa diferença? Vamos ver isso na prática. Ilbi, me fala, o que o seu cliente quer? Só quero entender, o cliente virtual ou o cliente virtual? Então tá. O cliente virtual quer ser feliz. Ele quer que você faça ele que feliz, ele só quer ser feliz sozinho. Qual é a diferença? Quer respostas que vão gerar felicidade na vida dele. Pô, cara, quer realmente minimizar o sofrimento. Eu acho que não tem diferença. Quer minimizar o sofrimento, quer fazer escolhas acertadas, sabe? E eu falo para os meus alunos que quanto mais as perguntas ficam cabulosas dos clientes, isso mostra que o tarólogo está crescendo, porque está aumentando a responsabilidade dele e ele tem uma oportunidade tanto de ajudar muita gente
com essas, né, com essas orientações que o tarô nos permite. Que é o que o cliente quer é isso. Kátia, o que o seu cliente virtual quer? Receita pronta. Prontinha, com a resposta, o que ele tem que fazer, para qual caminho seguir. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos interferir na escolha que ele tem. Então, muitas vezes a pessoa, até foi comentado aqui, a pessoa ela quer ouvir, então ela não está preparada para aquilo que ela não está disposta a ouvir. Então você tem que saber como falar, então você tem que ter um vocabulário super rico para poder fazer ali, né, contornar um pouquinho e chegar onde você precisa sem assustar tanto, mas com muito tato, cuidado. Mas assim, existe uma coisa chamada faixas, né, que você emana vibrações. Então, à medida que você se coloca, ou como você se coloca, teu cliente também muda. Não é qualquer cliente que vem. Então, eu não tenho hoje essa dificuldade de ter que me explicar tanto, porque a pessoa que vem até mim, ela já sabe o que quer. Então, para mim, fica muito mais fácil falar neste idioma, que é o meu, né? E eles me entendem. E eu acho importante, porque eles querem autoconhecimento. Então, para mim, ótimo. Perfeito. André. Então, só voltando um pouquinho uma questão que foi colocada, entre o ano de 2000 e 2003, eu lancei no meu site um estudo parecido com o do Personari, onde a pessoa escolhe lá as cartas e ela recebe um PDF. E por incrível que pareça, a gente está em 2015, esse é o estudo digital que eu mais vendo até hoje. Tanto por pessoas que me assistem na televisão, como por indicação. Até porque os textos são vivos, né? A gente, sim, como o Léo falou, a gente tem que alimentar esses textos, a gente tem que corrigir, atualizar. Então não é uma coisa mecânica. O que é muito legal, porque a gente percebe que esses tipos de análises, eles atingem as pessoas que talvez não tenham condições de ir pessoalmente a um consultório. Esse é um ponto. São Paulo está cada vez mais caótico o trânsito. Atinge uma probabilidade de pessoas que não têm, de repente, grana para pagar uma consulta pessoalmente com você. E de 5 anos para cá, eu lancei um estudo das 3 perguntas, onde a pessoa me envia 3 perguntas e eu faço a consulta de tarô. E aí não é mais um sistema que responde, eu pego estudo por estudo e vou respondendo. E é fantástico também. E aí dá para perceber o seguinte, o que todas essas pessoas buscam é o que ele disse, uma orientação. É uma busca. Uma diretriz. Eu acho que o tarólogo que fica muito em cima do muro, eu falo por experiência própria, enquanto tarólogo não penso, né? É óbvio, eu tenho que ter um pensamento rápido para atingir esse cliente ou esse consulente. E, claro, se você tem a possibilidade de ter um contexto, né? O cara está falando aí de contextualizar a pergunta. Você, óbvio que vai dar uma resposta, talvez até de mais qualidade para a pessoa. Mas o que as pessoas buscam, dentro da minha experiência de internet, rádio, televisão, é essa coisa imediata. E não dá para ter uma resposta filosófica no sentido de ser prolongada. Eu posso ter o pensamento rápido, eu tenho que ter o pensamento rápido, mas isso não significa que eu não pensei. Chegam pessoas também querendo saber o sentido da vida para mim. Claro. Então a gente, por mais, a gente fala de uma maioria, quer dizer, cada um com a sua experiência em determinado veículo, né, com a história pessoal. Uma linguagem mais apropriada. Exatamente. Mas mesmo essas pessoas que buscam uma objetividade na resposta, elas só procuram um tarólogo porque a vida está doendo. Exato. Existe um ponto muito importante que é a gente se distinguir enquanto tarólogos e não querer ser terapeuta, psicólogo, tarará, tarará, tarará. Quer dizer, ou psicólogo, a pessoa vai fazer uma terapia ao longo de anos para descobrir as coisas que ela quer descobrir, o que ela precisa descobrir. No tarô, ela vai mexer com os segredos dela. Então, a gente vai mexer com uma outra energia, com uma outra linguagem, outra vibe, como se fala, né?
Então, em função disso, cada um tem que encontrar a sua e respeitar, que é o principal. Aqui, cada um tem a sua experiência. E o importante da gente se reunir e estar todo mundo aqui é essa grande importância da gente estar aqui.